Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, o assunto de hoje é como ganhar salário sem trabalhar, vivendo de renda passiva. Mas antes de mais nada, você sabe o que tem que fazer? Senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e escuta o recado que o Heitor tem para você. Oi pessoal, sou o Heitor, filho do João. Aproveitei que meu pai não tá aqui hoje para dizer para vocês que você precisa investir. Olha, deixa o seu like, se inscreva no canal. Beijo e fica com Deus. Bom, pessoal, é o sonho de muita gente, quem não quer ganhar salário sem ter que trabalhar. Mas para conseguir isso na sua vida, você precisa de uma coisa chamada renda passiva, que você vai construir e depois de um certo tempo, você vai ter um patrimônio. Então, o que é renda passiva? Renda passiva é aquela renda pela qual você não precisa vender o seu tempo, ou seja, você não precisa trabalhar por ela. Ela vem de algo que você já produziu, já investiu, já colocou de um patrimônio que você já tem e que você pode ficar em casa, pode estar dormindo, pode estar viajando, pode estar fazendo o que você quiser, que aquele dinheiro está caindo na sua conta sem você precisar se esforçar. Mas então você me pergunta qual é o outro tipo de renda que existe. É essa renda que você ganha hoje, a renda pela qual você trabalha, ou seja, a renda ativa. O que é a renda ativa? A renda ativa é aquela pela qual você vende o seu tempo. Não importa que tipo de ocupação você tenha. Mesmo que você seja funcionário público, você seja militar, você seja autônomo, a partir do momento que você tem que vender o seu tempo, que você tem que estar em algum lugar fazendo alguma coisa para você adquirir aquela renda, ela é uma renda ativa, porque você está vendendo o seu tempo por dinheiro. Ou seja, você trabalha pelo dinheiro. Já na renda passiva é o contrário. Você não vende o seu tempo pelo dinheiro e quem trabalha por você é o dinheiro. Ou seja, a renda ativa, você trabalha pelo dinheiro e na renda passiva, o dinheiro trabalha por você. E você sabe de uma coisa? O dinheiro é o melhor trabalhador que existe porque ele não reclama, ele se multiplica o tempo todo, ele é um grande funcionário. É como se você fosse, por exemplo, um administrador de empresa. Você coloca ali as pessoas certas, nas funções certas, e elas vão produzir ali muito melhor do que se você colocasse pessoas com características diferentes das funções que elas ocupam. O dinheiro é a mesma coisa. Se você souber alocar o dinheiro nos lugares certos e investir corretamente, você também vai fazer com que ele renda, com que ele se multiplique e com que ele te dê uma coisa chamada liberdade financeira. É o que todos nós procuramos, é o que esse canal aqui busca proporcionar para você. Mas aí você está se perguntando, bom, como é que eu faço para construir esse raio, essa tal de renda passiva, para eu poder realmente parar de trabalhar e viver só do dinheiro que a renda passiva me proporciona? A primeira coisa que você tem que pensar é como você administra seu dinheiro. E existe uma diferença entre adquirir ativos e adquirir passivos. Porque se você souber lidar com isso, se você souber diferenciar isso e souber administrar o seu dinheiro de forma que você adquira uns e não outros, você vai conseguir ter mais dinheiro para poder colocar para trabalhar e para receber renda passiva. Então, antes de mais nada, qual é a diferença entre ativos e passivos? Bom, a gente já falou que renda passiva é aquela que o dinheiro trabalha para você e renda ativa é aquela que você trabalha pelo dinheiro. Passivos e ativos são diferentes. Quando você compra, por exemplo, um carro, você está comprando um passivo. Por que ele se chama passivo? Porque o carro, por exemplo, ou qualquer outra coisa que você adquire que não gera renda para você, ele se torna um passivo, ou seja, ele gera despesa. Tudo que gera despesa, ele tira dinheiro do seu bolso, ele é passivo. Já os ativos são aqueles produtos que colocam dinheiro no seu bolso. Por exemplo, como os investimentos em CDB,
as ações, nos fundos imobiliários ou algum tipo de aquisição que você faça que te renda dinheiro. Então, passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso e ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Bom, agora que você já sabe qual é a diferença entre ativos e passivos, renda ativa e renda passiva, agora chegou a hora realmente da gente colocar a mão na massa, ou seja, de você entender como é que se constrói a tal da renda passiva. Porque se você sabe que os passivos são aqueles que tiram o dinheiro do seu bolso e você sabe que os ativos são aqueles que colocam o dinheiro no seu bolso, é lógico e matemático que você, ao invés de adquirir passivos, ou seja, coisas que vão tirar dinheiro do seu bolso, você precisa adquirir ativos. Para quê? Para que eles coloquem dinheiro no seu bolso. Então você vai comprar ativos. É dessa forma que você começa a construir renda passiva. E esse dinheiro que você vai investindo nos ativos, ele vai se multiplicando ao longo do tempo pelo poder dos dividendos, pelo poder dos juros compostos e vai se transformando, então, em um salário mensal. Esse salário mensal, ele vai ser de acordo com aquele valor que você tem investido. Então, se você tem investido mais, você vai receber um salário maior. Se você tem menos investido, você vai receber um salário menor. O que você precisa entender, na verdade, é o poder dos juros compostos sobre o seu dinheiro. E aí vai depender muito de quanto é suficiente para você viver com renda passiva. R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000. Quanto maior for o valor pretendido de renda passiva que você desejar, ou os aportes terão que ser maiores, ou você vai precisar de mais tempo para construir essa renda passiva. Mas, por exemplo, se você ainda é jovem, se você ainda está na casa dos 20 e poucos anos, ou talvez até menos que isso, se ainda é um adolescente, você tem muito tempo pela frente. Aproveite o tempo que você tem para você construir a sua liberdade financeira. Porque o tempo é o ativo mais valioso que você tem. E mesmo com pouco dinheiro, você investindo, mantendo uma regularidade nos aportes e corrigindo toda vez que a inflação se corrigir ou toda vez que você tiver um aumento de salário, você vai ter uma ótima renda ainda nos seus 40, 45 anos, vai poder talvez até, dependendo, se aposentar e viver só da sua renda passiva, tranquilo, sem precisar trabalhar para mais ninguém. Mas isso depende dos seus aportes, tem que ser regulares, tem que ser algo que você faça sempre e com o propósito de se aposentar, ok? Agora, eu sei que você ainda está se perguntando, tá, mas como é que eu faço isso? Bom, você precisa montar uma carteira de investimento, você precisa se inscrever numa corretora, abrir uma conta e montar uma carteira de investimentos de forma que ela seja equilibrada. Uma carteira de investimentos diversificada, ou seja, você tem que alocar alguns recursos em renda fixa, alguns recursos em renda variável, alguns recursos, por exemplo, em outras coisas que façam a sua carteira elas ter uma proteção contra as variações da economia. Porque, por exemplo, se você colocar só em renda variável, o que é até melhor, que a renda variável ela vai te dar um lucro maior. Por isso ela é variável, porque o risco é maior, mas o lucro também é maior. Só que você, investindo só em renda variável, você vai ficar muito exposto às variações do mercado. A renda fixa ela já te dá um pouco mais de segurança. Eu vou deixar um card aqui sobre investimentos mais seguros para você poder acessar. Eu tenho um vídeo lá explicando sobre os investimentos mais seguros para iniciantes. E aí você vai precisar, nos seus investimentos, estudar um pouco, porque tudo que você for investir, você precisa estudar. Não ponha seu dinheiro em nada sem estudar o produto, sem entender como funciona o rendimento, como funciona a variação, se for renda variável, como funciona todo o processo até você começar a receber o seu retorno. Existem, por exemplo, produtos ótimos, produtos na bolsa, mais seguros que são o Tesouro Direto, que são ali os CDBs de banco, que são aí os LCIs, LCAs, né? Que você pode investir, que tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que você vai poder montar ali a sua reserva de emergência e fazer também um investimento focado em um pouco mais de segurança. Se você, por exemplo, for um pouco mais jovem, é interessante que você, que tem mais tempo, você
foque um pouco mais em renda variável. Tenha sim a renda fixa, mas não se esqueça que a renda variável ela tem uma rentabilidade maior e se você investir em setores perenes, setores seguros, dificilmente você vai ter problema com isso ao longo do tempo. Porque, na verdade, para o verdadeiro investidor, se você adquire boas empresas por bons preços, sabe a hora de vender? Nunca. Nunca. Porque você investiu, você estudou a empresa, você estudou o ativo, você sabe onde está investindo, você sabe que é um bom negócio. Se você, por exemplo, já tem um pouco mais de idade, é óbvio que você vai focar mais em segurança, porque você já não tem mais tanto tempo quanto alguém que está bem jovem, que está começando ainda no mercado de trabalho, que está começando ainda a estudar sobre investimento, que está começando a entender e que pode se arriscar um pouco mais, pode mergulhar um pouco mais. Você vai precisar, então, de uns investimentos mais protetivos, até porque você, por exemplo, pode estar mais próximo de se aposentar. Então, se você não tiver aporte muito grande, aporte aí de 20 mil reais, 30 mil reais, vai ficar difícil de você construir uma renda passiva alta. Então você precisa, na verdade, alocar os recursos com um pouco mais de segurança, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem aí uma Selic alta, então a taxa de juros também, ela costuma ser alta, então a renda fixa, ela te dá aí um bom retorno para que você não fique exposto a muitas variações e tenha tempo suficiente para aproveitar dos recursos dos seus investimentos. Mesmo que todos os investimentos tenham risco em todos os lugares do mundo, porque todos os lugares do mundo tem bolsa de valores, tem renda fixa, tem renda variável, tem todo tipo de investimento, é só você olhar, por exemplo, o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, que você vai entender por que eles são o país mais industrializado do mundo. Eles lá não têm previdência. Então o que as pessoas fazem quando elas querem se aposentar? Elas começam já no mercado de trabalho e já começam ali a montar carteiras de investimento para que quando chegar na época da aposentadoria, elas possam viver da renda daqueles investimentos. Se a gente fizesse isso aqui no Brasil, não precisaria se preocupar com previdência, nós seríamos um país muito mais industrializado, nossas indústrias, nossas empresas seriam muito melhores, iam gerar muito mais empregos, o Estado ia ficar mais enxuto, os impostos seriam mais baixos e nós teríamos uma economia muito melhor, uma qualidade de vida muito melhor e seria um país muito mais rico. Mas como aqui no Brasil o governo faz questão de manter você no escuro, sem esse conhecimento, a gente está aqui para isso, porque apesar de todo investimento ter risco, arriscado mesmo é você trabalhar a vida inteira, não investir e ficar, muitas vezes, no fim da sua vida, dependendo da previdência, para se aposentar com pouco dinheiro, poucas condições, já com a sua saúde debilitada porque trabalhou a vida inteira, não ter condição de arcar com todos os custos das suas necessidades no momento em que você mais precisa de assistência, que é na velhice. Tá bom? Beijo no coração, ficar com Deus e fui!